Já estamos ao vivo aqui no nosso espaço. Inicialmente, tivemos que vencer algumas barreiras da tecnologia, né? Isso é importante que a gente saiba. Enquanto o pessoal vai chegando, se torna interessante também que nós possamos construir essa proposta dentro desse nosso espaço, onde hoje o espaço Professor Luiz Convida tem a professora Luciana Soares, minha professora do mestrado. Estamos unindo Santana do Livramento, fronteira do Brasil com o Uruguai, com a Cidade Maravilhosa, através da conectividade, através das relações. E desde já, professora, eu gostaria de agradecer a senhora frente a esse diálogo que nós vamos desenvolver de uma maneira muito informal, que vai ter por temática a educação EAD, como processo de construção da educação interperíodos, porque nós vamos dialogar sobre essa educação antes da pandemia, a que está vivendo a pandemia, e essa futura educação que nós vamos desenvolver ela. Essa que já passou por algumas situações nessa nossa live de hoje, onde tivemos que vencer alguns problemas que vão ser problemas daqueles que estão utilizando as redes sociais, assim como daqueles educadores, daqueles alunos e daquelas famílias que vão estar principalmente utilizando. Desejar, agradeço a senhora e passo a palavra para a senhora contar um pouco de quem a senhora é, aonde a senhora reside, um pouquinho da sua experiência para os nossos espectadores que estão e que estarão, porque a live ela tem muito dessa característica, o que está e o que estará. Com certeza. Então, boa noite a todos, né? Agradeço o convite do Luiz Eduardo, como ele disse, ele é meu aluno, né? E considero bem mais do que aluno, e sim um parceiro quando educador, e essa proposta foi muito interessante, né? Porque, como ele bem disse, eu já tenho aí alguma estrada, né, na educação à distância, né? Eu sou pedagoga empresarial de formação, e licenciatura também, né? Agora, finalizando depois de alguns anos, eu criei uma resistência de não ser professora, né, de criança, e o dia que entrei dentro da sala de aula, me apaixonei e nunca mais abandonei, isso já tem alguns anos, né? Não contarei jamais nem sob tortura. Então, com isso, eu fui costurando, né, fui pensando qual seria a minha trajetória, onde eu queria chegar, né? E todos os lugares me apontavam para um único espaço que eu não queria ver, que era dentro da sala de aula. Então, no primeiro momento, eu fiz uma especialização em recursos humanos, né? E fiz o mestrado em psicanálise, né? Também fiz uma especialização em mídias e tecnologias, porque já estava dentro do EAD, eu vou entrar nessa parte. Um doutorado em psicanálise e agora estou finalizando o doutorado em educação. A minha história com a EAD começa lá na pedagogia empresarial, na realidade. E hoje, inclusive, essa semana, eu começo uma sucessão de defesas, né? Sou eu quem faço, que vamos dizer assim, que orquestro, né, essas defesas, né, apoiada, claro, pela minha coordenadora. E são 21 defesas, e 21 defesas via plataforma Teams, né? Vocês hoje têm Teams, tem Zoom, tem essa do Facebook, tem o Google Meet, né? Então, nós temos aí inúmeras interfaces que podemos fazer para promover. E eu, como o Luiz Eduardo bem disse, hoje tive um pouco de aflição, coisa que eu nunca tive, porque apesar da minha turma de pedagogia ser da educação à distância, as nossas defesas sempre foram presenciais. E eu queria, né, porque como é um momento muito bacana,
eu acho que eu sou a que mais curto, né? Eu fico muito empolgada, muito alegre. Eu queria proporcionar, entre aspas, né, vamos dizer assim, ainda que fosse EAD, não ia haver esse momento de encontro, mas que fosse exatamente esse momento de encontro. E foi muito bacana, porque elas curtiram muito. Hoje foram 4, e assim sucessivamente, até segunda-feira vão totalizar em 21 defesas. Então, elas conseguiram apresentar super bem, a plataforma ficou tudo muito bacana. Eu, no final, apresentei um vídeo motivacional pequenininho de 1 minuto e pouco, né, antes da leitura da ata, né, consegui colocar efeito de vários barulhos, né, uma bagunça completa total, mas, vamos abrir um parêntese aí, última defesa, em determinado momento, né? Essa professora que vos fala mora no Rio de Janeiro, eu moro em Vila Isabel, né? Terra de Noel Rosa. Faltou luz. Simples assim. Quando eu olho, eu não acredito, a coisa mais rara, quer dizer, não faltou internet, não faltou ferramenta, nem instrumentos, mas faltou luz. Simples assim. Só que casa de ferreiro, espeto de pau. Vocês viram aí o Luiz cheio dos fios. Aqui também, né? Se faltar internet, né? Eu uso uma de fibra ótica, mas eu aprendi o quê? Se ela me faltar, não me falta a internet do celular. Eu vou e ó, faço roteamento, né? Então pode ser por Wi-Fi, pelo USB, eu gosto mais pelo USB, né? Então, eu faço pelo USB. Eu tenho um kit youtuber, com lâmpada, com tudo, para poder gravar os vídeos, o fone, todo o recurso, todo o aparato tecnológico para fazer das aulas as aulas mais gostosas e mais vibrantes, né, que podemos fazer para os nossos alunos. Quarta-feira é amanhã, né? Amanhã eu já inicio uma nova pós em uma outra universidade, né? Além, claro, de estar dentro do mestrado, né? Onde eu coordeno uma disciplina que é uma disciplina estruturada, que não é algo fácil de se fazer, mas tem um resultado muito bacana, que foi, né, quando o Luiz Eduardo esteve comigo durante 8 meses, né? Então, o que acontece? Parece que não, mas há uma vivência, né? Uma convivência com o seu professor, né? Do professor com o aluno durante o período da educação à distância, né? É uma fala muito minha que, para mim, Luciana, não existe distância, né? Ela está totalmente justificada. Na realidade, o que acontece? A educação, ela passa pela tecnologia, né? E é uma coisa que eu digo muito, Luiz Eduardo já me ouviu falar muitas vezes sobre isso, que a única diferença, né, para mim, que tem, é a mesma coisa de quando uma boleira vai fazer um bolo, né? Quando eu estou na educação presencial, eu todos os dias levo uma fatia de bolo para cada um dos meus alunos. E no EAD, quando eu faço esse bolo, eu entrego o seu bolo inteiro, um bolo inteiro para cada um dos meus alunos. E quem tem que fatiar são vocês, porque eu não tenho como, eu posso estimulá-los, né, e falar com vocês, né, igual como eu falei com Luiz Eduardo e a turma, vocês precisam ter disciplina, vocês precisam se organizar, se planejar. Não tem educação sem planejamento e sem organização. A gente precisa separar 30 minutos, 45 minutos, 1 hora diária, né, para os seus estudos. Porque não pense você que, ao juntar tudo, né, no final do período, faltando uma semana para poder entregar fora ou qualquer atividade, que você vai dar conta de toda aquela leitura, que você não vai. E aí, de repente, você vai se deparar com algo altamente que vai parecer para você inflado, e aí você vai falar, poxa vida, né? A faculdade me sacaneou, a professora não disse que tinha isso, não disse que tinha aquilo. Não, existe sim um boas-vindas que você nem assistiu, onde eu estou dizendo que, olha, tem fórum, tem resenha, tem avaliação, nós temos encontros, vão ficar gravados, ficam 10 dias gravados, 10 dias, né? E a pessoa não assiste. E aí vem aquele monte de pergunta, né? Então, o que acontece? Por que não acontece isso? É a indisciplina,
é a não responsabilidade. Então, o EAD, né, muita gente agora, justamente nesse tempo de quarentena, e a gente vai entrar dentro desse contexto, né, de quarentena, percebeu, né, o quanto que o EAD exige muito mais de um aluno, né, do que o presencial. Exige porque aquilo que eu falei, o aluno ele é responsável, né, ele é protagonista e autônomo e responsável total por sua disciplina, total. Não tem outra forma disso acontecer. Porque nós vamos estar juntos, vamos supor que seja uma vez por semana. Isso pode acontecer, né? No caso do mestrado, são 2 vezes por mês, ou no máximo 3. Né? Na pós-graduação e na graduação, é uma vez por semana, na graduação, até às vezes 2 vezes por semana. Mas, tirando isso, o que acontece? E os outros dias da semana? Né? Eu tenho que pegar o meu plano de ensino, pegar o meu calendário, anotar quando eu tenho que entregar as atividades, né? E utilizar o tão e maravilhoso celular que eu amo tanto do meu coração e usar uma coisa chamada calendário, tá? Ir lá naquele calendário e colocar, né, para poder te avisar, olha, falta uma semana para entrega da atividade tal, faltam 10 dias para entrega da, faltam 2 dias para entrega da atividade tal, para te lembrar, né? Tem vários recursos, além de Facebook, WhatsApp, Instagram e todas as redes sociais que nós temos, né? Então, é necessário que a gente, né, utilize, né, para todo esse contexto. E isso é muito importante, né, que a gente tenha essa noção. Né? A educação à distância, agora nessa época de pandemia, eu faço a seguinte análise. Né? Eu também, né, eu trabalho numa universidade aqui no Rio de Janeiro, né? Tenho prazer em falar, né, já há 16 anos na Universidade Veiga de Almeida, presto serviço para outras universidades também, que também têm aí notas excelentes, e já estou há basicamente 2 anos, né, na Atenas College, que é franqueada pela Vencom, que é uma universidade que fica situada em Brasília, né, que tem também um grande know-how no que diz respeito à parte de EAD. E o que acontece? O que eu vejo quando, com o que aconteceu agora com a pandemia, né? Já era algo que estava latente, né? Já tem algum tempo, eu escrevo sobre isso, né? Junto com o Luiz Eduardo e mais alguns outros alunos, nós conversamos muito sobre isso, sobre a formação do professor, sobre essa formação continuada, sobre a capacitação dele. Né? E a pandemia acabou fazendo com que isso fosse antecipado de uma forma às pressas. Né? Não tinha necessidade disso, mas era um discurso já anunciado, não era um desastre anunciado, porque não se tem como prever que uma coisa, né, que afeta o mundo inteiro, né, vai acontecer, porque senão já teríamos nos preparado, mas era um discurso anunciado, porque se você for pegar aí a história da educação à distância, a educação à distância já existe há muito tempo, né? Que eu não sei que idade que você tem, eu vou pegar pela minha idade, mas eu comecei com o meu pai nos cursos por correspondência. Curso por correspondência é um curso à distância, né? Aquele que a gente recebia o material pelo correio, né? Hoje vocês nem conhecem nenhum carteiro, né? Dependendo da idade, pode até conhecer, né? Ou ouviu falar, né? Aquela pessoa que entrega as cartas, você tem hoje um entregador, um encarregado do SEDEX, né? Alguma coisa, né? O entregador de uma encomenda que você faz pela internet, né? Mas o carteiro ia lá entregar na sua casa e você recebia. Eu lia com meu pai, né, várias atividades, né, dos quais ele via no jornal, e aí a gente, né, era sempre tudo gratuito, e fazíamos vários cursinhos, depois que fazíamos, envelopávamos, levávamos no correio, e isso seguia, né,
para o destino, né? De onde tinha sido remetido, né? Alguns também chegaram a curtir o telecurso, né? Se não chegaram a curtir, mas ouviram falar, dá para perguntar para o pai, para a mãe, entendeu? Então, tinha o telecurso. O telecurso também era um barato, eu adorava assistir o telecurso, né? E com isso você vai aí entrando dentro da história, né? E vai verificando toda essa parte, né? Quando começa, né, essa história do EAD, né, desses cursos por correspondência, né, nós temos até hoje o Instituto Brasileiro. Gente, o Instituto Brasileiro, hoje ele é online, mas ele era também, né, no papel, chegava para a gente curso para costureira, para administrador, né, para N técnicos de alguma coisa, técnicos de elétrica, de eletrônica, tudo isso você recebia essa correspondência pelo correio. Hoje você entra no Instituto Brasileiro, ele se atualizou, né? Porque o que acontece? Cada vez que algo, né, a globalização, né, ela trouxe isso, a tecnologia trouxe uma abertura de mercado muito grande. E quem não consegue se adequar, quem não consegue entrar, é horrível dizer isso, mas você está fora, entendeu? Então, minimamente, você hoje precisa saber, você precisa ter um e-mail, você vê, você para ter um celular, né, é muito interessante, né, que você tenha um e-mail, porque senão, o que vai acontecer? Na eventualidade de, né, um furto ou da perda do celular, você vai perder todos os seus contatos. Se você tiver um e-mail, você está super tranquilo, né? Aí você vai, quando aparecer a grana, você vai lá, compra o aparelho, acessa ali o seu celular, automaticamente carrega no seu celular todas as suas informações. Né? Antes a gente ficava, ó céus, ó lua, como é que vai acontecer? Como que eu vou conseguir todos aqueles contatos? Jarará? Cadê meu caderninho que eu anotava? Né? Não existe mais isso. Né? Então, o que acontece? É exatamente assim. Né? Era a mesma coisa do recurso de foto. Né? Nossa, eu era doida por uma máquina fotográfica. E era uma briga desgramada, porque na hora de revelar, estava cara, aquela coisa toda. Hoje em dia, a gente, né, tira 500 mil fotos e vai revelar, e é um preço aí super competitivo, qualidade. Se não tiver uma qualidade X, você não imprime e acabou. Se você quiser, se não precisar de grande qualidade, você imprime em casa, você mesma compra. Né? Então, aqui, né, no meu estúdio de aula, eu tenho tudo, uma impressora que é Xerox, que imprime todo e qualquer tipo de papel, que faz scanner, né? É aquilo que eu falei, o kit do youtuber completo. Por quê? Porque são instrumentos necessários para o meu trabalho. Para o estudo, nem tanto, mas para o estudo, você precisa, sim, dependendo de onde você quer chegar. Né? E aí, a grande pergunta, onde a professora Luciana quer chegar? Sempre aí, na sua casa, na sua sala de aula, no espaço que você escolheu de estudo. Né? E eu quero acompanhar com você, né, se me for permitido. E aí, veio essa pandemia, né, que é algo que foi muito grandioso, e de repente, né, quando tudo começava sempre da educação superior, pós-graduação e mestrado, hoje nós vemos as crianças, né, da alfabetização, né, do Fundamental 2 e do ensino médio, né, também inseridos nesse contexto. E aí a gente vai, eu vou dar uma fala para o Luiz Eduardo fazer uma parte introdutória e a gente vai continuar nessa fala, porque tem muita mais coisa para a gente falar sobre isso. Fala, Luiz. Certo, professora. Enquanto a senhora nos brindava com um pouco da sua experiência, né, que a senhora falou que não podemos citar espaço temporal, isso aí tudo a gente não vai citar, eu fazia alguns recortes aqui, porque dentro dessa nova proposta, que agora a gente chega aos 100 dias de pandemia, né, na escola que eu trabalho, nós também estamos desde do dia que foi decretado que nós iríamos viver uma mudança social que passou de isolamento para afastamento, as nomenclaturas elas mudam,
mas o principal objetivo é nós estarmos longe de uma possibilidade de ter acesso a alguma coisa que a gente não conhece. Essa é uma realidade que a gente está vivendo. E dentro dessa proposta, eu fui um profissional que eu disse para os meus colegas da escola onde eu trabalho, na Escola Santa Teresa, que também tem uma escola Santa Teresa em Porto Alegre e também no Rio de Janeiro, que aquela escola que nós deixamos na sexta-feira, na quinta-feira, antes do início da semana, onde foi decretado que a partir daquele momento não haveria aulas mais aqui no Rio Grande do Sul, ela não existe mais. E quando eu fiz aquela frase, muitos colegas diziam, não, isso é um tempo rápido, em seguida vai acabar, nós vamos voltar tudo à vida normal. E ontem eu tive o prazer de ter também uma live com uma colega, que é a psicóloga Janice, até está disponível, e ficará novamente disponível essa nossa conversa, onde ela trazia para nós que esse novo normal, ele é uma incerteza. E assim como essa incerteza, todo o processo social ele parte de uma educação. E como professor de história, eu fui procurar nos livros, e nós não temos um momento da história onde todo um processo foi alfabetizado junto. Esse é o primeiro processo onde todas as pessoas estão sendo alfabetizadas, da criança ao professor, ao orientador, ao diretor. Porque muitos diziam, não, a geração Y, a geração Z, eles são tecnológicos. E eu era uma pessoa que dizia, não, eles usam rede social. Usar rede social não quer dizer que tu está dominando a área da tecnologia. Quando nós falamos que a Luciana aprendeu a ler, que o Luiz aprendeu a ler, que os nossos telespectadores aprenderam a ler, é porque eles começaram a dominar a arte de entender, usando um linguajar bem brasileiro, de acolherar letras. Esse processo nós estamos vivendo agora na educação. E esta fase que a senhora trouxe para nós, a sua primeira fala já traz algumas respostas para a nossa situação problema, que foi a educação EAD como um processo de construção. A senhora falou em habilidades. A senhora falou, e eu tenho uma colega, Andréa Rafone, né, que ela brincava comigo que eu era um youtuber sênior. Ah, o Luiz é um youtuber sênior. O Luiz faz live. Eu fazia live com a ideia de revisar provas e fazer prova. E comecei a verificar que muito mais do que os colegas e os alunos da escola entravam, outras pessoas entravam. O pai entrava. E hoje, o pai entra na nossa aula sem a gente notar. Como vários dos meus amigos sabem, eu sou policial. E esses dias eu estava de serviço no centro da cidade e passou um casal e disse assim, professor Luiz, muito boa sua aula de filosofia hoje. E eu fiquei, e o meu colega olhou e disse assim, e agora, para minha surpresa, sexta-feira, eu estava dando aula de sociologia para o 2º ano, e uma das alunas, a Paola, disse assim, professor, eu vou até tirar os fones, porque a mãe gosta das suas aulas. Essa é uma nova realidade que a gente está vivendo. E também com isso, algumas habilidades estão sendo construídas e potencializando esse novo normal que a gente não conhece, mas que a senhora já trouxe algumas ferramentas, eu estou anotando para depois até oferecer um mapa mental do nosso diálogo. O que a senhora fazia comigo, eu também vou fazer com o pessoal. A professora em metodologia, ela fazia a fala e depois... E eu uso muito isso com o nosso aluno, claro, porque esse educador que está nos escutando, ele tem que compreender, e eu já estava com o meu colega, o Euler, e o Euler estava ali, o Euler é muito tecnológico, ele não usa nada de papel, tudo é bloco de anotação, coisa de, cara, eu tenho déficit de atenção, se eu anotar, eu vou perder tudo. E eu digo, o que tu tá fazendo curso aí? Ah, tô fazendo um curso do IFSU. Eu digo, de quê?
de mídias na educação. Me manda o link. Já me cadastrei. Por quê? Eu também estou desenvolvendo, concluímos agora, a esses dias, uma ideia de um curso de ProErd para a comunidade. E com a ideia... E aí, para a senhora ver como é interessante essa educação à distância. Conheci um amigo seu em comum, o Daniel Castiage, subtenente da Polícia do Rio. Consegui conciliar. Nossa. Ele está fazendo o curso conosco. E até ele manda um beijo para a senhora, que nesse momento ele está numa capacitação da Polícia Militar do Rio, por isso que não está conosco. Foi muito bom. Mas aí a gente começa a verificar como é importante essa educação à distância, que ela está construindo uma nova realidade para a sala de aula. A sala de aula hoje, ela tem mais quase 2.000 quilômetros. Pois é, não é? E como que a senhora vê, e aí a gente vai também, que o espaço ele procura ajudar muito, né? Como que a senhora imagina assim, ó, o Luiz e a Luciana que saíram do modelo tradicional de dar aula, onde ele era o centro da aula, para ele dividir uma tela, onde ele não... Uma coisa é certa hoje, passando 100 dias, para todo educador que está nos olhando e que vai nos assistir posterior, não tentem reproduzir a sala de aula. Exatamente. Esse o que a senhora, com mais de uma década de experiência, a senhora diria para esse nosso educador? O que fazer, a gente está na construção. Mas o que a sua experiência traz de não fazer? O que a gente não pode pecar? Aí eu passo para a senhora agora. Eu vou dividir uma coisa com vocês, né? E vou entrar numa outra competência que eu tenho, que eu deixei para falar agora no segundo momento. Do que eu falei com vocês sobre nós não termos distância nessa educação à distância. Um dos retornos, vou ler apenas um para que vocês percebam, porque uma coisa é quando eu digo que a defesa foi assim, foi assado, eu fiz o melhor, né? E aí, se eu não tenho nenhum feedback, né? É uma coisa que a gente precisa, né? É uma palavra antiga, já faz parte do nosso contexto, mas uma coisa que você estava falando, né? A mudança de mentalidade, de cultura, ela é necessária. Feedback já existe desde que lá atrás, quando eu comecei o RH, que dirá agora. Então, eu recebi com muito carinho no grupo, né, de monografia, uma das nossas alunas colocou assim: gente, estou muito feliz e imensamente grata pelo apoio da equipe de profissionais maravilhosos que não nos deixaram em momento algum, mesmo distantes fisicamente, mas eu, particularmente, me senti como se estivesse dentro de uma sala física. Isso é um relato de uma das orientandas de hoje, futura pedagoga. Eu também sou coordenadora de área do CAPS, né? O Luiz Eduardo sabe, né? Do programa PIBID, né? Que é um programa de iniciação à docência, dos quais nós selecionamos, né? Para que eu seja coordenadora de área, eu tenho que ser responsável por 24 alunos de pedagogia, que no caso é a minha licenciatura, poderia ser de história, né, desde que sejam licenciaturas, mas no meu caso, pedagogia, que estão entre o primeiro, né, a segunda metade do primeiro até o quarto período, né, e cada 8 alunos desse tem um professor supervisor alocado dentro de uma escola, onde eu, né, estou aqui como coordenadora e subindo esse leque a coordenadora institucional. E o que acontece? Qual é o subprojeto trabalhado? É alfabetização, que é como o Luiz acabou de dizer. E tudo estava previsto para começar em fevereiro, na última semana de fevereiro. E até agora não começou.
né? Por quê? Porque nós entramos na pandemia, entramos na quarentena, né? Só que tem uma coisa que eu acredito muito, que é quando nós, não é quando nós somos bons, porque fica parecendo piegas, se bem que eu não sou muito dada dessas coisas do que o outro acha de mim ou deixa de achar, o Luiz sabe disso. Mas, assim, eu acho que quando a gente é bom, a gente atrai coisas boas. Ah, professor, às vezes atrai coisa ruim. Atrai, às vezes atrai coisa ruim, com certeza. Mas a gente sempre acaba atraindo coisa boa. Então, eu tenho, assim, uma mega parceira nessa escola, entendeu? Que ela pensa exatamente como eu, o foco dela são os alunos, igual a mim. E ela tem essa generosidade como eu tenho. O foco são os meus alunos da universidade e os alunos da escola onde o projeto está alocado. E para ela a mesma coisa. O foco primeiro são os alunos dela, onde o projeto está, e os meus alunos. Então, o que vem acontecendo? As professoras, né, tiveram que, elas já começaram em 2018, quando o projeto começou, já começaram, entre aspas, um tanto a se capacitar junto comigo de algumas coisas, particularmente no que diz respeito aos teóricos, né, e a lidar com esse grupo que é, né, muito diverso, foi muito bacana, já terminamos essa primeira etapa do projeto, terminou definitivamente, foi em dezembro de 2019, mas oficialmente em janeiro de 2020, e agora elas estão fazendo o curso de Zoom, né, do Facebook, né, porque também é ofertado aulas via Facebook, como o Luiz Eduardo fez a proposta, e vários outros instrumentos. E aí nós temos a seguinte questão, como o Luiz Eduardo está colocando, como que isso funciona, né, diante desse contexto, né, diante da pandemia, né? O que eu vejo, né, de que forma que tudo isso se configura? Como eu, pegando a minha fala anterior, isso já era um discurso anunciado, né? Então, uma coisa que eu aprendi, a gente sempre acha que já chegou a um determinado lugar, né? E eu venho aprendendo cada vez mais. Um hábito que eu tinha, você vê, com anos de tecnologia, né? E até para poder pegar esse gancho, né, de sair do presencial para o EAD, eu particularmente não tive nenhum tipo vamos dizer assim, de impedimento ou de obstáculo, porque eu já sou 100% virtual já tem alguns anos, foi uma escolha minha, né? Eu sou presencial em algumas turmas de pós-graduação, mas na graduação e no mestrado eu sou 100% virtual. E adoro, amo de paixão, né? Não pensem que tem gente que não entende os bastidores, né? Mas eu trabalho 16 horas por dia. Não pensem que trabalho menos, porque o que acontece? No meu conceito, né, e não é porque eu estou na frente do Luiz Eduardo, o meu aluno ele não merece menos do que ele precisa ter. E muito pelo contrário. Quanto mais ele traz, mais ele me estimula a ir buscar. O Luiz Eduardo é um aluno extremamente desafiador, e nós temos N alunos desafiadores que nos imputam, entre aspas, que nós busquemos sempre essa formação continuada, né? E vou tomar a liberdade para abrir apenas para exemplificar esse espaço do meu filho, né? Que o Luiz Eduardo também, né, conhece, deu falar, então assim, eu tinha qualquer dúvida, né? Rapidamente eu entrava no Zap, né, já deixo o WhatsApp aberto no computador, Denis, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Então, o que acontece? Agora, ele e a minha nora também estão no home office, também estão muito ocupados. E os outros também estão. Não que ele vá, ele disse não, ou que ele vá, não vai me responder isso, aquilo, outro. Mas, como bem disse o Luiz Eduardo, nós nos tornamos, né, youtubers. E vamos lembrar que no YouTube, né, se a gente acha que no Google tem tudo no que diz respeito à parte escrita, no YouTube tem tudo no que diz respeito à parte de vídeo. Desde aprender a fazer sabonete líquido, né, até como você usa Zoom. Ah, não sei como que instala o Zoom. Vai lá no YouTube. Como instalar o Zoom? Como instalar o Teams? Como usar o Google Meet?
Tá? Tudo tem tutorial para se fazer. Então, o que acontece? Né? Hoje em dia tem tutorial para tudo. Né? Eu também, né, dou consultoria, né, e a pandemia, né, a quarentena, acabou aquecendo a educação de uma forma, né, vultosa. Né? O Luiz Eduardo está com esse programa, né, foi muito bacana, ele já tinha dividido comigo essa ideia, né, e é uma ideia excelente. Um dia desse eu, entre aspas, né, dei uma puxada de orelha em uma de minhas alunas, né, que está dentro de uma escola, onde, professora, eu não estou conseguindo reter a atenção dos meus alunos no que diz respeito às aulas. Falei, como que você não está fazendo isso? O que você tem feito? Me dá a aula, né? E aí ela me deu uma aula, eu falei, não, eu realmente vou morrer aqui se eu tiver uma aula dessa. Que dirá uma criança de 6 anos, 7 anos, né? Essa aula tem que ter movimento, essa aula, você tem que dançar, você tem que cantar, você tem que fazer inúmeras coisas. Eu falei, olha, aí passei algumas dicas para ela e falei com ela, entra no YouTube, como dar aula para educação infantil. Tem 500 milhões de... Professora, tem um monte de porcaria lá. Também, mas também tem muita coisa boa, né? E isso faz, né, pegando a parte do mapa mental que o Luiz Eduardo falou, faz o quê? Com que você refine a sua ideia. E aí a minha grande pergunta é: você conhece os seus alunos? Você já ousou, né, perguntar para eles o que é que você gosta? Né? Que tipo de desenho que você gosta? Ah, eu gosto de Mundo Bita. Tá, então que tal trabalhar uma aula a partir dos personagens do Mundo Bita? Ah, os meus gostam do Baby Shark. Então, que tal trabalhar as aulas a partir do Baby Shark? Né? E assim sucessivamente. Né? Pergunte ao seu aluno o que ele gosta. E quando você trabalha com o que ele gosta, ele tem prazer em aprender. A professora tem determinados conteúdos que não dão. Eu não estou prometendo o céu e a terra. Não existe 100% em tudo. Né? A gente precisa também... Tem dias de luta. Né? É aquela velha história né, de quem está ao seu lado na trincheira. Né? Então, vocês têm o Luiz Eduardo, vocês têm a mim, vocês têm com certeza aí outras pessoas. Pô, me dá uma cola aí, o que você faz quando seu aluno está assim? Abre a boca e pergunta. Nós somos educadores, a gente não tem, educador não tem vergonha de perguntar, não tem vergonha de pedir, não tem vergonha de pesquisar, não tem vergonha de nada disso. Nós não somos o onisciente, detentores de todo o poder, somado lá, né, os Avengers, nós não somos esses. Nós também choramos, sangramos, rimos, e gargalhamos e vivemos juntos com vocês, né? E queremos realmente entender o que vocês entendem, né? Por dinâmica e por didática, né? Nós temos aí uma didática onde a gente trabalha. Eu gosto muito de trabalhar com tudo isso, o Luiz Eduardo também, com leitura, com escrita, com desenho, com imagem, com vídeo, com tudo que puder ser trabalhado. Por quê? Porque nós entendemos que cada aluno é único. Então, professora, mas e se eu tiver na minha turma com 20 alunos, 5 que gostam de Mundo Bita, 5 de Baby Shark, 5 de Little Baby Boom e 5 de Bob Esponja? Maravilhoso, 4 atividades diferentes. Vai se lascar, vai dormir até mais tarde e vai montar a atividade do seu aluno. Lembra que ele está sendo alfabetizado. Agora, imagina o que é isso. Ele jamais vai esquecer de você, porque esse é um legado que a gente deixa para o aluno. Não é a atividade em si, mas sim o cuidado que você teve e como você fez. Imagina ele, né, porque tem algumas funções que não estão podendo, né, trabalhar de casa de home office. Exemplos, né? Vocês sabem, as pessoas que trabalham em farmácia, supermercados, banco, né? E quando a criança chega em casa, né, o sorriso com esse carão desse sorriso, você não sabe, mãe, o que a minha professora fez hoje. O dever era todo de mundo, né? Então, o que acontece, né? Tem até
uma musiquinha que é um sambinha que eles fizeram muito legal, que fala sobre a matemática. Eu agora perdi a letra da música, a minha neta adora, né? Como é bela a matemática, sabe? Que fala de Pitágoras. Cara, aquilo é fantástico, aquilo é fabuloso, entendeu? Então, o que acontece? São coisas que atraem, né? Não vou, claro, de forma nenhuma me furtar, é aquilo que eu falei com vocês, né? Eu fiz essa escolha, né, de estar mais no virtual, né? Vamos dizer assim, que 90% da minha vida seja no virtual, 85% mais ou menos, né? Por exemplo, os DAD, né, as defesas eram presenciais. E agora, né, em detrimento, é o que eu falei com elas, é um momento histórico que vocês estão vivendo, que eu espero que nós não vivamos, né, no próximo ano, né, mas esse momento está sendo um momento histórico que vocês estão vivendo. Então, a gente tem que vivê-lo da melhor forma possível. Fazer, entendeu? Muita bagunça, muita gargalhada, muito riso, o melhor trabalho que vocês puderem fazer, né? E uma plataforma boa, como nós pegamos para fazer, que foi a Teams, que vem por dentro da universidade, para que a gente possa proporcionar o melhor para eles. Eu senti falta, senti sim, conforme ela expressou muito bem, porque no dia da defesa, né, é onde eu conhecia muitas alunas pessoalmente, nós nos abraçávamos e nós fazíamos lanche e fazíamos farra, e muita foto, muito selfie, não faltou foto, né, porque a gente tem a captura de tela, pegando aí o colega do Luiz Eduardo, eu também sou muito tecnológica, tudo muito limpo, eu tenho voice note, gravador, tanto no celular quanto aqui no laptop, tudo que pode pegar e agilizar o processo. Então, teve muita foto, mas é claro, eu sinto falta do abraço delas, sinto falta disso tudo, das aulas de pós-presencial, mas vou dizer uma coisa para vocês, né? Volto a afirmar que o que você faz, né, com o aluno durante o seu percurso é o que marca, né? Vou dividir algo com vocês que aconteceu comigo durante 2 anos, que o primeiro ano me surpreendeu muito, isso já tem bastante tempo, né? E aí já aconteceram outras vezes, mas assim, os 2 primeiros anos me surpreenderam, e aí eu fui entender qual era toda a dinâmica de tudo. Eu fui escolhida para ser paraninfa 2 vezes de 2 turmas. E aí eu pensei assim, eu falei, gente, quando eu escolhi a paraninfa, a gente tinha aquele contato com a professora de todo dia, né? E tem aquela professora amada, né? Aquela professora da maçã, né? Como que eu posso ter sido escolhida, né? Quando eu fui escolhida a primeira vez e a segunda vez. Depois agora eu já entendo essa dinâmica, né? Já fui também patronese, e aí sucessivamente hoje eu entendo a dinâmica, né? Dentro do EAD. E aí você se pergunta, gente, mas como assim, né? Porque é a turma que escolhe, vocês sabem disso. Existe uma votação, né? Uma líder de votação que é estabelecida, que é eleita pelo colegiado, e aí é escolhida. E eu, quando eu fui escolhida a primeira vez, foi uma emoção muito grande, porque eu falei, tá, mas como que isso aconteceu, né? E aí, depois elas me contaram, que é exatamente isso que eu estou contando para vocês. Justamente essa forma, né? Cada um tem uma forma de dar aula, então, para mim, dar aula para vocês é a mesma coisa, como se eu estivesse em sala de aula, né? Eu vou falar besteira, eu vou rir, eu vou falar também sobre a minha vida, quero saber sobre a vida de vocês, vou perguntar, claro, cada um dentro da sua série. No mestrado eu pego um pouco mais pesado, na graduação um pouco menos, na graduação tanto menos. E com as crianças eu não pego nem pesado, nem leve, nem nada, eu nem pego. Né? A gente senta no chão e brinca, é assim, né? Passa guache no rosto, né? Volta com a roupa toda suja e não quer nem saber e volta feliz da vida. Então, essa ponte, eu digo que foi uma ponte que eu fiz, né? Não foi uma troca, não foi
um corte, não dicotomizei nada. Eu fiz uma ponte. E sempre que dá, né? Claro, aquilo que eu sempre vou lá e revisito o meu outro espaço, porque aquele espaço também é meu. Né? E eu sou muito grata, né, particularmente a todos os meus alunos, né, é, é uma frase minha que sempre me emociona, o Luiz Eduardo sabe disso. Vocês, né, todos os meus alunos, são o alimento da minha alma, né? E isso é muito importante para mim, né? Porque é por vocês que eu pego e faço tudo isso. E tem uma frase que é a mais certa que existe, que quando a gente faz as coisas por prazer, não tem, né, dinheiro que pague, não tem cansaço, não tem nada. Então, a gente vira à noite, a gente vira aí o que tiver que virar para poder atender, para poder a gente conseguir dar conta disso tudo, né? Com todo prazer, né? E vamos seguindo, né? Precisa se seguir. A minha recomendação é: estudem cada vez mais, vasculhem o YouTube de ponta cabeça, mas não deixem de vasculhar os livros, né? Hoje em dia o Kindle está bem mais em conta, não estou ganhando nada com isso. O Amazon, vocês conseguem livros em PDF, né, em várias bibliotecas, leiam, se embasem nos teóricos, né? Vocês vão saber, se vocês lerem, vocês vão saber se aquele vídeo do YouTube, se ele é bom, se aquele professor é confiável, se não é, se a didática dele corresponde ao que você pretende, se, entendeu, você está aplicando o vídeo certo para os seus alunos, conheça os seus alunos, né? Estabeleça essa intimidade com eles, para que você faça cada vez uma aula mais bacana, mais alegre, e você pode ter certeza, o seu resultado vai ser muito satisfatório, muito mesmo. Fala, Luiz. Estava só escutando, fechei o microfone aqui. Eu Até tô foi uma vendo. dica. Foi uma dica. Hoje eu recebi uma dica, até achei bem interessante, que no caso, é uma professora, mãe de uns ex-alunos do ProERD, que ela pegou e disse assim: Luiz, quero te parabenizar pelo espaço que tu está construindo e vou te dar uma dica. Quando o teu entrevistado estiver falando, tu desliga o microfone. Porque aí não fica o som teu que tu tá só escutando, e aí também a gente consegue focar também a atenção só em quem tá falando. Já coloquei em prática, depois eu até vou assistir para ver essa ideia, porque é interessante que as pessoas que assistem, elas podem interagir, até para a senhora saber que a sua fala está chegando no Uruguai, aqui a gente está na fronteira, e tem um amigo, na ideia que eu conheci através da polícia uruguaia, que é o Sérgio Arias, que ele também é um palestrante motivacional, onde ele trabalha muito com algumas habilidades que, enquanto a senhora falava, as anotações aconteceram. Que o grande objetivo também do espaço, quando eu convido alguém para vir socializar conosco o seu potencial, é poder também, após a live, a gente ofertar. Ontem, no final da live, a gente colocou uma lista de livros sobre inteligência emocional, e com a senhora também, depois eu vou construir esse mapa mental e vou colocar, enquanto a senhora falava, e o grande intuito, a situação, o problema que gerou todo esse nosso diálogo, é da gente falar sobre esse interperíodos, né? E cada vez mais se fala, e ontem eu falava com meus colegas do ProERD, que a gente tem policiais do Rio Grande do Norte, tem Minas Gerais, São Paulo, Rio, os dois colegas aí, Santa Catarina, Distrito Federal, e Rio Grande do Sul e São Paulo, e a gente falando sobre essa nova necessidade. E eu dizia para eles ontem no encerramento: olha o momento que a gente está vivendo, que a distância, porque eu tenho um colega aqui em Santa Vitória do Palmar, Iberê, e nós temos colegas em Natal, no Rio Grande do Norte, como Jorge e Romão, e eles estão distantes a quase 4.500 se for por estrada, que através de um clique eles estão unidos. E isso é uma habilidade que a senhora citou aqui, eu anotei algumas delas, né? Que é uma habilidade que nós devemos de desenvolver,
que é a necessidade de sermos pesquisador. E eu noto essa necessidade que foi muito potencializada através do mestrado, onde a senhora, a professora Roseli, também que nos prestigia nessa nossa charla, que nem os uruguaios falam aqui, que não é Um beijo, conversa, Roseli é maravilhosa. na nossa charla, né? E da gente falar muito de ser um pesquisador, de desenvolver não somente no aluno, mas também em nós, que é a responsabilidade. O educador, quando, na aula presencial, ele deveria sair 30 minutos antes. Na aula online, que o nome remoto me parece uma coisa tão... Ah, não, pelo amor de Deus. Ela não, ela Parece é uma remota. coisa. É, ela é remota. Se eu pegar e colocar a mesma aula que eu ia dar lá na escola e tentar dar no computador, e não vai dar certo. Essa é a primeira certeza. Ela não vai dar certo. Nós temos que desenvolver, e aqui a senhora colocou, e entre a sua fala, são inquietações para potencializar uma nova prática educacional. E a senhora falou, imagine a senhora teve que se tornar um youtuber, de ter um estúdio. Vendo a senhora falar, eu também vejo algumas necessidades que eu tenho. Por quê? Porque a gente sabe que esse novo normal, ele vai trazer uma relação, e eu sou um professor que sempre fui inquietado com a ideia de proibir o celular. O celular, e aí eu até fiz essa inquietação para minha diretora, a irmã Graça, daqui da escola, e para a Bruna e para a Letícia, as duas outras diretoras também, do seguinte, como que eu vou tirar aquele que me uniu? Eu falo tanto em empatia, e a ferramenta que me levou até o aluno, que me proporcionou levar para ele, às vezes, e uma habilidade que a senhora colocou aqui, acolher, proporcionar o prazer para aprender, diversificar recursos, buscar alternativas, buscar o refinamento, conhecer o seu público. Isso é tudo. São ferramentas que se tornam habilidades quando nós tiramos ela da teoria e levamos para a prática. Eu uso muito nas minhas aulas a ideia da inquietação. Eu chamo de inquietação. Até porque, pela uma ideia de conectividade, que nem foi um dos grandes problemas do nosso início, que é um problema desse interperíodos, porque o sistema de telecomunicações ele não estava preparado para tanta gente acessar. E, em determinado momento, a gente até pede que o aluno desligue a câmera. E eu tenho que fazer com que ele fique sem eu saber que ele está ficando. E aí também a senhora falou de frases, e eu escutei uma frase esses dias da professora Carmen, que é uma das nossas referências aqui da escola, que ela disse assim, aquilo que eu queria hoje me inquieta, que é o silêncio. Muitas vezes, a gente pode estar dando aula e achando que está dando uma aula muito legal. E daqui a pouco, tem até rodando pela internet aquela reunião de trabalho com 4 quadros, e um quadro, a pessoa ali, muito compenetrada, e daqui a pouco o quadro cai. E ele está deitado na rede tomando uma cerveja. Se a gente não encantar, se a gente também, além de encantar, mostrar para o aluno que ele tem que ter uma responsabilidade, e isso eu procurei reconstruir com o meu aluno através de uma planilha do Google ali, no Excel, onde eu mando o link para ele, cada vez que eu atualizo a tarefa, ele recebe. Eu não preciso estar cobrando, porque uma coisa que eu também acrescento nesse interperíodos educacional, que nós estamos tendo a possibilidade, e hoje eu dizia para o aluno que não tira 10 no EAD, ele tem que pensar que alguma coisa ele precisa. Porque ele teve acesso ao Google, ele teve acesso ao Braille, ele teve acesso à Wikipédia, ele teve acesso a todas as ferramentas, além que ele pode ter alguém que está ajudando ele, porque eles fizeram até prova. Meus alunos, sábado, eles recebem o boletim. E eu disse para eles isso. E aí um deles pegou e disse assim, professor, as suas perguntas o Google não responde. Não. O Google não reflete. O Google não lê.
E aquilo que a senhora colocou aqui é interessante também. Eu até convidei a minha colega Andréa Raffoni, que ela é uma das nossas referências na área de letras, porque também ela faz parte do quadro que corrige e avaliadora do Enem, em língua portuguesa, da gente falar também da importância da leitura e da interpretação. Se nós não lermos, nós não vamos interpretar. O visual, ele te traz pronto, ele vai te trazer uma reflexão se o material tiver essa função, que principalmente é os vídeos motivacionais. Os demais, ele já te traz uma informação pronta, e aí o que você faz? Você reproduz a ideia do apresentador, que tem técnicas de convencimento, que tem palavras-chave que vão ficar guardadas na sua cabeça. E isso é importante também para essa pessoa que está nos assistindo ou irá nos assistir, de entender que esse novo educador que está sendo construído na pandemia, ele deverá de ter várias habilidades. E várias dessas habilidades nós não desenvolvemos. Convido a senhora agora para a senhora ver como o papo está tão bom, que a gente já está a 2 minutos do nosso encerramento, porque também a gente tem que pensar que a pessoa que está conectada, a senhora, eu, também temos que ter a nossa saúde mental, que eu brinco que é a caixinha do nada, né? O que é a caixinha do nada? É a hora que eu não vou fazer nada. É a hora que eu não vou fazer nada. Eu algum dia vou ter essa caixa. Confesso. A caixa do nada, para mim, está sempre preenchida com algum filme, com alguma coisa que eu estou sempre, né, conectada. Mas uma coisa que você falou lá atrás, que eu esqueci de comentar, sobre a mãe do aluno, né, gostar das suas aulas, olha só, né, e aí para todos nós educadores, a importância desse momento, porque nós estamos responsáveis pelo aluno, pela educação dele, e nós estamos muito que responsáveis pela educação dele também dentro de casa. Porque, assim, uma outra coisa que eu acompanhei, uma outra consultoria, né? Os diretores de escola, né, eles têm como, entre aspas, obrigação a informar os pais que a aula não é para ser assistida de pijama, né? Ainda que seja às 7h30 da manhã. Né? Porque eu não estou de pijama, né? É como se eu nunca estive, mesmo estando 100% na virtualização, então não é acordar a criança 10 minutos antes de começar a aula, colocar para escovar o dente e dar alguma coisa para comer, e a criança vai para frente, aquilo, né? Ainda nem acordou direito, né? E está de pijama na frente da tela. Então, assim, é a oportunidade também que os pais têm junto conosco, entendeu? De melhorar essa cultura, né? De trazer novamente essa cultura para dentro de casa. Né? Eu sei que é cansativo, né? Não pensem, né? Ah, a professora Luciana é avó, não tem mais criança dentro de casa, não está nem aí, está falando que ela não sabe, não. Eu sei do que eu estou falando. Meu filho tem 2 filhos, eu tenho 2 netos, né? O Caio de 6 anos e a Yara de 1 ano e 3 meses. E sei muito bem como isso funciona, né? E essa semana aconteceu aquilo que você falou agora, Luiz Eduardo, muito interessante, né? O colégio do Caio passou deveres, né? E a minha nora, né, pediu para que eu imprimisse, né? E ele sabia que ele ia ter que copiar, né? E aí ele falou, ai, a minha vovó Lu é dos deuses, porque não vou precisar copiar. Porque, gente, pelo amor de Deus, copiar, né, é a treva, né? Então, assim, colorir, elaborar atividade é uma coisa. Ele tem que exercitar a coordenação motora fina, ele tem que exercitar a escrita, mas aí copiar o dever, né, já que tem, mandaram os arquivos, então vamos imprimir e vamos fazer. Né? Então, o que acontece? O meu filho e minha nora também estão tendo que se educar para dar conta, né, deles, da sexta-feira deles, depois que as crianças dormem, eles fazem o jantarzinho deles, né, sábado e domingo as atividades, aquilo que você falou, tudo bem organizado e planejado, ainda mais os 2 são da área de marketing, então só para poder fechar essa parte, justamente isso,
pensem também, quando vocês elaboram as coisas, pensem nos pais, né? É uma forma de também atraí-los a participar desse momento e acabar proporcionando também, né, uma coisa prazerosa, né, para a família, né? Porque a escola também está associada à família. Pronto, Luiz, acho que fomos, né? A gente podia ficar muito mais tempo aqui, Com né? certeza. Agradeço a senhora e digo a todos os nossos amigos e um abraço especial também para aqui o Márcio. Márcio é meu colega da faculdade, lá da Faculdade de História, lá em 2003, Beijo, lá quando a gente Márcio. começou a nossa jornada. E o Márcio falando que a gente trouxe várias indagações e reflexões, porque a gente está falando também muito uma realidade, falou muito da realidade, principalmente de uma educação estruturada. E a gente sabe que a educação no Brasil, a pública, ela está num processo de construção e ela está enfrentando, além de todos os problemas que a gente falou, está enfrentando também a necessidade de luz, de conexão e do material. Esses fatos se tornam necessários também que a gente fale, até para o aluno, quando ele recebe a conexão, ele também deveria de fazer a seguinte reflexão: muito obrigado que a minha família me proporciona momentos de eu ter educação, que hoje no Brasil está muito complicado. A gente vive um momento que o pico nunca chegará no Brasil, é o único país que não viverá o pico, porque como professor de sociologia eu expliquei para os meus alunos que quando chegasse o pico, o Estado deveria estar preparado. Como nós não estaremos preparados daqui a 200 anos, o pico nunca chegará. Não. E por isso que é importante da gente pensar, refletir e mostrar para aquele nosso aluno que aquela aula que a gente está preparando foi uma aula preparada com carinho, com amor, com limitações, sem receio de pedir ajuda, mas também com a ideia de tentar pensar aquela aula que nem eu sempre penso. Às vezes, hoje, 4 horas da manhã, eu acordei. Eu tinha as tarefas para fazer. Eu não posso chegar às 8 horas da manhã e dizer para o meu aluno que não. Eu não tive um horário anterior a isso. E isso também a gente tem que pensar que aquela pessoa que está acordada, que está de pijama, que está com a câmera fechada, daqui a um pouco, as únicas pessoas que vão falar contigo durante o dia é o teu professor. E se o teu professor não te acolher, a gente não vai estar acolhido como professor e aluno. Com essa fala, eu encerro, agradeço a senhora, me coloco à disposição se a senhora tiver algum projeto mirabolante que nem esse que a gente está criando, e dizer que em seguida a gente vai se encontrar no desenvolvimento da nossa fase de conclusão do mestrado, e dizer para a senhora e para todas as pessoas que entraram e irão entrar, um muito obrigado, porque o espaço é esse, é um momento para conversar, para entrar e para sair, porque a nova sala de aula também, ela não pode ser um presídio. É que nem a nossa sala de aula. A gente teve 25, 30, baixou para 9, baixou para 3, mas se tivesse uma pessoa, se tivesse eu e a senhora, a gente ia seguir. Porque a gente não podemos ter uma educação pensando no show sem pensar na aula. A gente tem que pensar na aula. Exatamente. Só esse é o grande... O bate-papo vale tudo. Eu agradeço demais o convite, foi um prazer enorme estar com você, com todos que assistiram, que assistirão, né? Se tivermos uma outra temática bacana para falarmos, pode me convidar, que eu venho sim, e vamos continuar, porque essa é a nossa vibe, né? Educação, né? Presencial ou à distância, a gente está aqui justamente para isso, tá bom? Ó, um beijo para todos. Até mais. Um beijo para você. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.